me still, even when my world is shaking. Your hand will hold me still. I'm fearfully and wonderfully made. 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 Eu quero convidá-lo, vamos abrir a Bíblia, e você aí na sua casa, abra também no Salmo 116. Salmo 116 é um salmo que por alguns é atribuído a alguém que viveu a escravidão do Egito e depois saiu, foi liberto junto com o povo hebreu. Há alguns que atribuem este salmo a Davi. Depois de uma perseguição ou depois de uma guerra, talvez ele tenha escrito este salmo. Mas a maioria dos estudiosos atribuem ao rei Ezequias, rei de Judá, e eu quero, por esta linha, pensar com você nesta manhã. Salmo 116, e já vou dar uma dica enquanto você vai lendo. Observe os tempos em que oscilam os verbos deste salmo. Passado, presente e futuro. Pois bem, Salmo 116, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E agora algumas expressões para o futuro. Que darei eu por todos os benefícios que o Senhor fez para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecerei-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Senhor Deus, peço que com a tua palavra pregada, o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor trabalhe em nossas almas nesta manhã, deste domingo, que é o último domingo de 2020. Senhor, que neste domingo nossos corações se voltem à gratidão total e absoluta a Ti pelo ano que se vai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando na vida de Ezequias, o autor deste salmo. Um homem piedoso que enfrentou dois graves problemas na sua vida. Primeiro, ele foi atacado pelo Império Assírio. Quando menos esperava, nos melhores momentos do seu reinado, quando ele desfrutava de paz absoluta, prosperidade absoluta, segurança, comunhão com Deus, o povo de Judá, o povo do Reino Sul, voltado ao Senhor. E, num momento de surpresa,
ele é atacado, cercado pelo poderoso exército da Síria, com mais ou menos 185 mil soldados, cercando Judá, cercando Jerusalém, não deixando que ninguém entrasse, que ninguém saísse. E neste momento, ele se curva diante de Deus, e está o rei da Síria desafiando Deus e dizendo que Deus pode livrar. Se eu conseguir invadir outros 4 reinados grandes e outros tantos pequenos, que Deus é o seu que vai impedir que eu entre em Jerusalém, que eu destrua Judá e tome posse de todas as riquezas do reino de Judá. E este rei desafiava a Deus, Senaqueribe. E Ezequias não fez outra coisa senão se juntar ao profeta Isaías e orar e clamar a Deus. E de uma forma milagrosa, dizem os historiadores, isso não está na Bíblia, mas um dos principais historiadores dos judeus diz o seguinte, que amanheceu um determinado dia do cerco e todos os 185 mil soldados tinham morrido. Alguns poucos fugido. O que havia acontecido? Uma pestilência tomou conta do exército inimigo. E do dia para a noite, eles morreram. E como se não bastasse, às vezes Deus tem o bom humor quando o desafiam, e Ele quer dizer isso em forma de ações. Os ratos roeram todas as cordas dos arcos desses 185 mil soldados, como a dizer, não zombe de Deus. E do dia para a noite, novamente, de uma forma milagrosa, Ezequias está livre, Judá está livre e Jerusalém está livre. O segundo grande momento difícil da vida de Ezequias é quando ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Estava de cama e o profeta Isaías chegou e disse: você vai morrer e não vai viver. Coloca em ordem a tua casa, porque certamente tu não viverás. E a Bíblia diz que Ezequias virou o rosto para a parede, chorou, clamou a Deus, e Deus lhe acrescentou mais vida. Mais 15 anos de vida, Deus lhe curou e Deus lhe deu vida por causa do seu clamor. 2 situações que fazem com que Ezequias escreva este salmo. Se eu pudesse resumir este salmo em uma expressão, ela seria gratidão, resposta sábia para os tempos de crise. Gratidão, resposta sábia para os tempos de crise. Pensamos no autor e na circunstância, mas pensando na estrutura literária deste salmo. É um salmo diferente, porque ele foca passado com gratidão, presente com gratidão, futuro com compromissos de gratidão. Sabe, quando nós enfrentamos as lutas impiedosas da vida, nós temos a tendência de olhar apenas para o momento, apenas para o imediato, apenas para o aqui e para o agora, apenas para o presente de medo e as cercanias de todo o mal que estão ao nosso redor. Aí esquecemos da gratidão a Deus no passado e nos sentimos ainda inseguros, incapazes, sem nenhuma confiança para o futuro. E o nosso tempo, a nossa linha de tempo se encolhe no presente apenas. As expressões desse salmo, oscilando entre presente, passado e futuro, nos mostram que Ezequias lembra-se do passado de turbulência e crise, mas lembra-se com gratidão. As suas memórias são marcadas, pontilhadas por gratidão. Ezequias adora a Deus no presente
e mantém no presente seu coração grato, e em meio à gratidão ele adora a Deus por causa dos atributos de Deus. E ele ainda olha para o futuro com olhos de gratidão e dizendo: no futuro eu vou estabelecer compromissos mais sérios para com Deus. Primeiro tempo, referindo-me então ao passado. Gratidão em resposta às crises do passado. Ezequias enfrenta dois problemas na vida, dois problemas graves. Ele estava encurralado por armadilhas e em ambas as situações ele via a morte como inevitável. Tanto o ataque assírio como a enfermidade severa mostraram-lhe as carrancas da morte. Como resultado dessas duas circunstâncias, ele diz: eu vejo o inferno se aproximar, mas não o inferno como sendo a perdição eterna, mas a cova era o conceito que se tinha no Velho Testamento, de que a cova, de que a morte seria chamada de inferno. Então, ele expressa gratidão a Deus mesmo encurralado por circunstâncias difíceis. Veja comigo o versículo 3. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno, isto é, angústias da cova, se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Em seu peito existia tribulação, aperto, tristeza. E mesmo assim, ele diz: neste tempo eu confiei em Deus e hoje sou grato por este passado de livramento. Também a gratidão a Deus pela fé que o sustentou no passado. Veja o versículo 10. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Em outras palavras, eu estava naquele tempo muito aflito, mas eu conseguia crer. Eu tinha fé. O meu coração não se esvaziou de fé. Ele não deixou de crer. Sua fé continuou inabalável. Muitos deixaram de crer quando foram espremidos pelas circunstâncias adversas da vida. Muitos balançam na sua fé quando se encontram em meio aos apertos da vida. Não esqueça isso. O mesmo sol que endurece o barro, que molda o vaso, também é o sol que amolece a manteiga, derrete a manteiga. O mesmo martelo que forja o aço é o mesmo que estilhaça o vidro. O mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro. O mesmo vento que amedronta o pardal faz a águia subir às maiores alturas. Da mesma forma, o mesmo sofrimento que faz alguns blasfemarem contra Deus, faz outros se aproximarem de Deus e adorarem a Deus. Por que não dizer, tanta gente durante o ano de 2020 questionou Deus. E tanta gente no ano de 2020, em meio à pandemia, ao isolamento social, à enfermidade que se alastrou pelo mundo, o Covid-19, tanta gente se voltou para Deus, orando, reafirmando compromissos, buscando a casa de Deus. Nós mesmos recebemos aqui, durante este período, membros novos à comunhão da igreja. Por quê? Porque em meio ao sofrimento reafirmam a fé em Deus, mas também a gratidão pelo livramento de Deus no passado. Versículo 4, então invoquei o nome do Senhor. Veja bem todos esses verbos no passado. Ele invocou a Deus em tempos difíceis, isto é, pediu socorro para Deus, clamou por livramento, dobrou os joelhos, afligiu a sua alma diante de Deus. Quem sabe jejuou a Deus neste período em que precisou dos cuidados de Deus. Invocou a Deus quando estava cercado pelo exército assírio. Quando vamos para o livro de 2 Crônicas, capítulo 31, nós encontramos este fato.
Ezequias cercado, Jerusalém cercada, e o rei da Síria começa a mandar cartas de ameaça, blasfemando contra Deus e dizendo: nós vamos invadir, nós vamos entrar, ou vocês se rendem ou nós entramos. E as cartas vinham, e a Bíblia diz que Ezequias as coloca diante de Deus em oração. E Deus ouve. E aqui ele está sendo grato a Deus, com certeza com essas memórias deste período de livramento de Deus. Versículo 11, veja comigo: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Em outras palavras, ele reconhece a impotência humana diante dos grandes poderes da terra, diante dos grandes poderes dos grandes, e provavelmente Ezequias está também lembrando das ameaças que sofreu de um rei muito mais poderoso do que ele, que dizia: nós vamos entrar. O seu Deus não existe, é impotente diante das minhas forças, Ezequias. E aí ele diz: todo homem é mentiroso, referindo-se, quem sabe, a Senaqueribe. Versículo 8 também, veja que versículo rico: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Versículo 16, a última parte: quebraste as minhas cadeias. Só nesses versículos nós encontramos o livramento espiritual, isto é, Deus livrou a sua alma da morte. Deus fez com que raiasse luz onde havia densas trevas se aproximando de Ezequias. Ele estava preso por correntes que inevitavelmente iriam lhe levar à destruição, mas Deus deu livramento espiritual, livramento emocional. Versículo 6, a parte B: achava-me prostrado e ele me salvou. Prostração significa nocaute, bancarrota emocional. Versículo 8: das lágrimas livrou os meus olhos. Livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos. O choro muitas vezes é a confissão de impotência de alguém, é a confissão dos dramas da vida não resolvidos. Você já viu que alguém em extrema luta, extrema aflição emocional, de repente rompe em lágrimas? A psicologia chama isso de catarse, um momento catártico, que é muito importante, é muito bom. Todos nós, ao longo da vida, somos como panelas de pressão. Vamos acumulando a pressão do dia a dia. E chega um momento que a gente precisa da catarse. Chega um momento que nós precisamos chorar. Nós precisamos soltar tudo aquilo que está armazenado no peito, no coração, nas memórias. E a forma mais comum para isso são as lágrimas. E é isso que acontece com Ezequias. E ele diz: o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas, e o Senhor também livrou a minha alma. O Senhor me atendeu quando eu estava prostrado. São expressões de livramento emocional. Ao longo deste ano, muitos sucumbiram emocionalmente. Escute esses dados. O número de pessoas acometidas de depressão entre março e abril deste ano de 2020, com relação ao ano passado, foi de 4,2% indo para 8%. Portanto, quase o dobro de pessoas com depressão. Em outras palavras, nós vamos sair desta pandemia com um mundo em sequelas emocionais.
A ansiedade, os quadros de ansiedade foram de 8,7%, indo para 14,9%, segundo dados da CNN. O número de suicídios aumentou em 22% nesses últimos 6 meses, aliás, nesses últimos 9 meses de isolamento social, o que foi com relação a 2019. E ainda esses dados não estão conclusivos, porque muitas cidades, muitas secretarias de saúde resolveram não publicar os seus números de pessoas acometidas por depressão ou tentativas de suicídio, para que o efeito não se tornasse ainda pior na mídia. Quantos casamentos ruíram? O número de divórcios nesse ano de 2020 entre os brasileiros aumentou em 30% com relação ao ano passado, ao 2019. E o que eu quero dizer para você com isso? Seja grato a Deus pelos livramentos emocionais. Deus nos deu livramentos emocionais neste ano. Seja grato a Deus, como Ezequias foi, e agradeça ao Senhor. Livramento moral. Deus livrou os pés da queda. Versículo 8. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda os meus pés. Em outros anos, nunca houve tanta violência doméstica como nesse ano de 2020. Também não houve tantas pessoas que estavam livres dos vícios, voltando aos seus vícios anteriores. Nunca houve tanta gente se entregando aos vícios ou conhecendo os vícios do álcool e das drogas como neste ano de 2020. Mas mais uma vez nós podemos dizer, Deus livrou os nossos pés da queda moral. Deus livrou os nossos pés do pecado, da entrega ao ilícito. Também, frente às respostas de gratidão a Deus por esses 365 dias que se vão, nós podemos dizer como Ezequias, Senhor, obrigado pelos livramentos. Um famoso escritor estava na sua sala de estudos. Ele pegou a caneta e começou a escrever. E ele começa escrevendo o seguinte: no ano passado, precisei fazer uma cirurgia para a retirada da vesícula biliar e tive que ficar de cama por um bom tempo perdido. Neste mesmo ano, cheguei à idade de 60 anos e tive que me aposentar e deixar os meus trabalhos já de 30 anos num editorial de jornal. No mesmo ano, experimentei a dor da morte do meu pai com 95 anos de idade. Neste mesmo ano que se foi, meu filho fracassou no exame para a medicina, o exame de residência, e também sofreu um acidente de automóvel, o acidente que lhe tirou do pleito, da vaga para a residência. E pior ainda, a destruição do automóvel foi total, perda total e sem seguro. Ao final ele escreveu, foi um ano muito mau. Mas quando a esposa desse escritor chegou perto e por cima dos ombros, ela leu aquele bilhete, ela leu aquela reflexão, ela se retirou e escreveu as seguintes palavras num outro bilhete, num papel do mesmo tamanho, e ela escreveu o seguinte: no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar, depois de passar anos de dor com ela. No ano passado, completei 60 anos com boa saúde e me retirei do trabalho com honras. Agora posso utilizar o meu tempo para escrever com maior paz e tranquilidade e também pensar em publicar tudo aquilo que eu
escrever. No mesmo ano, meu pai, com 95 anos de idade, sem depender de nenhum tratamento, sem nenhuma doença degenerativa, foi chamado por Deus para conhecer o seu Criador no céu. No mesmo ano, Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida pós-acidente. O carro destruído foi uma prova de que aquilo que é material não tem nenhuma ascensão sobre a vida de alguém da nossa preciosa família. Nosso filho foi preservado. Aleluia. E no final ela escreveu: este ano foi uma grande bênção. E foi lá discretamente e trocou os papéis. São acontecimentos iguais, os mesmos acontecimentos, mas um deles vê com olhos de gratidão, outro com olhos de ingratidão. Eu pergunto, com que olhos você está vendo o ano que nós passamos? Aristóteles, filósofo grego, disse que a gratidão é a memória do coração. Portanto, gratidão no passado. Gratidão pelos feitos de Deus no passado. Olhe 2020 com os olhos de gratidão. Agradeça os livramentos de Deus. Preste bem atenção a essas verdades. Se você reclamou do seu trabalho em 2020, o seu trabalho é o sonho de muitos desempregados. Então seja grato a Deus. Se você não conseguiu ir para a casa nova em 2020, continua morando de aluguel. Este teto que você tem é o sonho de muitos sem teto, então seja grato. Não ganhou o dinheiro que esperava ganhar, mas seja grato a Deus. O pouco que você ganhou é o sonho de muitos devedores. Seja grato ao Senhor. Seu filho ficou travesso demais durante o isolamento, e eu vi muitos pais reclamando isso. Seu filho é o sonho de uma mãe estéril, ou de um casal estéril. Então seja grato ao Senhor pelo ano de 2020. Alguém de forma inconsequente nessas publicações de WhatsApp, escreveu assim, num desses memes, num desses quadradinhos que a gente recebe e tem que ficar apagando todo dia para não travar o celular. Mas esse eu li. Escreveram assim: 2020 é o ano para todos nós esquecermos. E eu quero afirmar exatamente o contrário, que 2020 é um ano para nós nos lembrarmos com gratidão a Deus. Nós tivemos experiências diferentes e saímos mais fortalecidos delas todas. Referindo-me ao tempo presente deste salmo, aos verbos que estão no presente. Apenas um parênteses aqui. No hebraico, na língua em que este salmo e que todo o Velho Testamento quase foi escrito, os verbos no presente são muito intensos, muito mais intensos do que são na nossa língua portuguesa. Eles são mais fortes, eles dão mais vida ao texto e à prática da vida. Outro fator é que existe o passado, o futuro, e o presente é um pouco diferente do que é no português. São ações que garantidamente já estão em andamento e que não voltam atrás, que não param, que se realizam mesmo, que estão sendo feitas e já estão sendo concluídas. Ele fala sobre o presente desta forma. É como que a dizer, eu continuo grato a esse Deus do passado. A minha gratidão não mudou em relação a um Deus que é imutável. Nós, seres humanos, mudamos com o tempo. Aliás, nós podemos com o tempo melhorar, nós podemos com o tempo continuar na mesma perspectiva de vida, nós podemos com o passar do tempo piorar. Deus é imutável. E aí você pensa, Deus então é congelado no tempo? Não. Ele é imutável no melhor do melhor. Ele é imutável na sua excelência da excelência.
E no presente, Ezequias é grato porque Deus o ouve. Veja o versículo 1. Amo o Senhor, no presente. Amo, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Eu amo, verbo presente. Ele ouve, verbo presente. O mesmo Deus do passado continua a ouvir o clamor. O mesmo Deus do passado continua com os ouvidos atentos a todos nós. Também, no presente, ele enaltece o caráter de Deus. Veja comigo o versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor. Ele não escreve que foi ou será, ele diz é o Senhor. Versículo 6, a primeira parte, o Senhor vela pelos simples. Ele é justo, ele é misericordioso. Ele poderia elencar todas as outras centenas de atributos de Deus, atributos revelados de Deus. Mas ele coloca 3 aqui. O Senhor é justo, a justiça de Deus. O Senhor é misericordioso. E o Senhor é cuidadoso com os simples. A sociedade pode esquecer as pessoas mais simples por um lapso ou até por negligência. Pode se esquecer o mais pobre, talvez se esqueça o portador de necessidades especiais, mas Deus não esquece. Deus é justo, misericordioso e cuidadoso. Quem conhece Deus enfrenta as lutas com serenidade. Quem sabe ao Deus, quem conhece ao Deus que está servindo, vai enfrentar as lutas desta vida com paz interior, porque conhece Deus. Os atributos de Deus sustentaram os cristãos do passado, os mártires da fé, sustentaram aqueles que sofreram no passado, e os atributos de Deus continuam a sustentar os crentes hoje. Por isso aqui, o meu desafio de que nós conheçamos mais a Deus. Conheçamos as doutrinas bíblicas sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Mas também no presente ele responde aos cuidados de Deus. Ele diz no versículo 1, amo ao Senhor, no presente. A primeira expressão deste salmo é a chave para você entender todo ele. Todos os 19 versículos expõem razões do porquê Ezequias ama a Deus e declara esse amor. A pergunta é, você já declarou o seu amor por Deus neste ano de 2020? Você pode fazê-lo agora. Você pode declarar isto hoje. Você pode dizer como ele, amo ao Senhor. Diga as razões porque você ama a Deus. Oswald Chambers, que foi discípulo de Spurgeon, depois discípulo de Moody, e futuramente ajudou na expansão da Associação Cristã de Moços, diz o seguinte: sempre que você recebe uma bênção de Deus, devolva-a a Ele como dádiva de amor. Sempre que você receber uma bênção, devolva a Ele como expressão de amor. No presente, nós nos reportamos a Deus com amor, por causa dos cuidados de Deus no presente, por causa do caráter de Deus, que continua o mesmo do passado, e porque Deus nos ouve. Em último lugar, referindo-me ao tempo futuro, gratidão em forma de compromissos assumidos. Tempo futuro, gratidão em forma de compromisso para o que vem depois. O rei assume aqui alguns compromissos. Veja o versículo 1, aliás, o versículo 2, a última parte. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Primeira parte do versículo está no passado, e aí ele já pula para o futuro. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Também, o versículo 9, que vai dizer: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes.
e assim por diante. Rick Warren, em o livro Poder para Ser Vitorioso, diz o seguinte, que um fazendeiro, amigo dele, lhe dizia: eu jogo uma pasada no depósito de Deus e ele joga uma pasada no meu. Só que a pá do Senhor Deus é muito maior do que a minha. Então, vem em mais abundância. E é por isso que Ezequias, nesta visão, está dizendo: eu vou firmar alguns compromissos com Deus. Compromisso de invocar a Deus. 3 vezes aparece aqui. Versículo 2, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Versículo 13, invocarei o nome do Senhor no futuro. Versículo 17, invocarei o nome do Senhor. Eu sei que Deus me ouviu no passado, invoquei, e Ele trouxe a salvação quando os assírios chegaram, ou então quando a enfermidade chegou. E vou continuar invocando. Invoco no presente, invocarei no futuro. E ele repete isso 3 vezes, como a dizer: eu faço isso mesmo, farei isso mesmo. Invocar a Deus é uma expressão que, quando aparece na Bíblia, quer dizer o seguinte: adorar a Deus em dependência de Deus. Adoração em dependência. A invocação, isto é, em algum momento trágico da vida, você grita por socorro, adorando e ao mesmo tempo dependendo de Deus. É reconhecimento de soberania. Invocar a Deus também quer dizer culto a Deus, expressado em, como eu diria, no último grau, no último nível de tentativa de se entregar a Deus, de se jogar nos braços de Deus. Invocar é mais do que orar. Invocar é, além de orar, clamar, gemer na presença de Deus, buscar a Deus, querer Deus. Isso é invocar a Deus. E Ezequias diz: no futuro eu vou invocar a Deus. Também Ezequias assume o compromisso de andar na presença de Deus na terra dos viventes. Versículo 9. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Futuro. É tornar pública a minha confiança em Deus. Seus vizinhos precisam saber que você confia em Deus. Seus parentes, seus amigos precisam saber que você anda na presença desse Deus vivo e poderoso. Ezequias também assume o compromisso de oferecer sacrifícios de gratidão. Versículo 17, mais uma vez o futuro: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o seu nome. A gratidão depende daquilo que está no seu coração, não somente daquilo que está nas suas mãos. Mas dizem também que as mãos gratas a Deus são reflexo de um coração grato a Deus. Então que em 2021 nós tenhamos mais serviço cristão para oferecer a Deus. Nós tenhamos mais socorro àqueles que precisam para oferecer em forma de sacrifício, de gratidão. Que nós tenhamos mais do nosso tempo para oferecer a Deus em forma de sacrifício, de gratidão. Também Ezequias assume o compromisso de testemunhar. Versículo 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Isso é, testemunho público daquilo que Deus faz. Faça isso. Fale para as pessoas, viva o Evangelho publicamente. Viva a sua relação com Deus publicamente. Não esconda isso. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a transformação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Concluindo, um pai costumava, antes das refeições, orar agradecendo a Deus. Agradecia a Deus por todas as bênçãos recebidas
por sua casa. Mas logo após a oração, ele tinha o hábito de começar a reclamar e murmurar. Ele dizia: esta carne está cada vez pior, não compro mais nesse açougue. E vejam o tamanho desses ovos, cada vez menores. E também o salário parece que diminui a cada mês. As taxas de juros cada vez mais altas. As batatas parecem de plástico. O salário já não dá mais para nada. O café não é mais da mesma qualidade que era no meu tempo de moço. Os preços estão um absurdo. Um dia, a sua pequena filha virou-se e perguntou: papai, Deus ouve quando você agradece a Ele pelas bênçãos que Ele dá? E ele, todo religioso, disse: sim, minha filha, Deus nos ouve, Deus me ouve quando eu oro, agradecendo pela mesa, agradecendo pelas dádivas de Deus, agradecendo pela provisão de Deus. E aí a filhinha perguntou: papai, e Deus também ouve quando você reclama das batatas, do salário, dos ovos, da carne? E aí o pai arregalou os olhos com preocupação, surpreso pela indagação da filha, e disse: sim, ele ouve também, porque ele ouve todas as coisas. E aí a filhinha perguntou: então, papai, em qual dos dois deuses você acredita? E aí desmontou o pai. Se você tem reclamado deste ano, eu te pergunto, em qual dos dois deuses você está acreditando? Você tem reclamado da vida, em qual dos dois deuses você acredita? Cremos em Deus, confiamos em Deus, sejamos então gratos a Deus. Marcos Witt, compositor e cantor, disse o seguinte: que no céu a língua oficial será para sempre, pela eternidade, o louvor e as ações de graça. E eu quero complementar dizendo que aqui na terra nós já precisamos nos preparar para isso. Para que o céu seja absolutamente céu, nós precisamos aqui na terra começar a adorar. Começarmos a aqui na terra usar a linguagem da gratidão. Que aqui na terra também o seja a gratidão pelo passado, a gratidão como postura no presente e a gratidão em forma de compromissos para o futuro. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós colocamos nossas vidas diante do teu altar, diante da tua presença, ó Pai. Queremos, Senhor, orar agradecendo a ti. Queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor. Queremos ser totalmente, absolutamente gratos a ti pelo ano de 2020. Espécie o fato de ser um ano diferente do que foram os outros. Um ano que ofereceu perigos à saúde, um ano em que abalou estruturas, mas sabemos, ó Deus, nada foge à tua soberania, nada foge ao teu controle. E cabe a nós termos corações gratos a ti. Obrigado, ó Deus, pelo ano que se vai. Queremos neste último domingo deste ano de 2020 expressar nossa gratidão a ti. Por tudo que o Senhor fez, por livramentos que o Senhor deu, pelas tantas pessoas curadas da Covid, por tantas pessoas que neste ano tiveram um encontro com o Senhor, outros tantos que puderam redimensionar sua vida, outros tantos que puderam ao longo deste ano, ó Deus, levar adiante alguns projetos, tantas famílias que se uniram, apesar dos momentos difíceis. Senhor, queremos te agradecer pela vacina que vem, daqui a alguns poucos dias a teremos. Queremos te agradecer, ó Deus, por todo o pessoal
da saúde, médicos, enfermeiros, todo o pessoal da linha de frente da luta com o Covid, porque eles arriscaram as suas vidas por todos nós, da população. Senhor, nós queremos te agradecer, porque neste ano, apesar de lutas e provações, nós continuamos te amando, te servindo. O Senhor é imutável, o Senhor é soberano. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Vamos ouvir uma linda canção que tem todo o conteúdo em forma de cântico desta pregação sobre gratidão. Ouça esta canção, a Deus seja a glória. Alguns avisos importantes aqui, fique atento aos avisos. Durante a semana nós não teremos atividade na igreja, mas domingo próximo, pela manhã às 10 horas e depois à noite às 19 horas, via online, de manhã pelo Facebook,
à noite pelo YouTube, nós teremos o culto de louvor e adoração a Deus e também a Santa Ceia do Senhor. Então, prepare no seu lar o pão, o cálice, de forma que no momento em que estivermos aqui consagrando a Deus a ceia do Senhor, você no seu lar também participe, você também no seu lar participe em tempo real ou em tempo de transmissão, de forma que você saiba que todos os demais irmãos da igreja estão naquele momento ceando, estão naquele momento unidos no mesmo corpo de Cristo. Então, domingo próximo, a Santa Ceia do Senhor. Também você, irmão, irmã, que é dizimista, ofertante com missões, pode fazer o seu depósito na conta da igreja, visto que não estamos em culto presencial e voltamos então a depender sim do cuidado do irmão, da irmã, da sua fidelidade. E aliás, a igreja também agradece, porque neste tempo de pandemia, de isolamento social, todo o povo do Senhor foi cuidadoso em manter a casa do Senhor. Quero também solicitar a todos os irmãos, diáconos e presbíteros eleitos na assembleia que tivemos, para que não faltem o culto do dia 10 de janeiro. Então, segundo domingo de janeiro, dia 10 de janeiro, nós teremos a ordenação e posse de todos os oficiais eleitos, diáconos e presbíteros. Vamos orar a Deus, vamos agradecer ao Senhor por esta transmissão, por este culto, por esta manhã. Agradeçamos a Deus também pelo ano. Senhor Deus, nós te louvamos por mais um ano que se vai, e este é o último domingo deste ano, e nós queremos, em forma de reflexão, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz, pelos cuidados do Senhor, e também, ó Deus, queremos te agradecer porque podemos livremente estarmos juntos aqui, Senhor, transmitindo a tua palavra, adorando a ti, fazendo com que a pregação chegue aos lares, às famílias, às pessoas, e pedimos, ó Deus, que estes louvores que foram aqui erguidos ao teu nome, todas as vezes que alguém acessar, clicar no Facebook ou no YouTube, também, Senhor, adore a ti e seja edificado junto com os irmãos que aqui estiveram levando à igreja a adoração e o louvor. Ó Deus, pedimos a tua bênção por esta semana, pedimos a tua bênção, teu cuidado sobre familiares que vêm, familiares que vão, famílias que se reúnem para as festividades. Pedimos, ó Deus, que o teu cuidado, a tua proteção esteja sobre todos nós. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. E que a bênção de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a graça imensurável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja, irmãos, conosco, com todo o povo do Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, querido irmão, que Deus abençoe a todos nós nesta semana e neste restinho de ano.